Se de todo o coração viemos buscar te encontro, faz resplandecer a tua luz, dissipa as trevas, controla tudo aqui pela tua presença, e abençoe grandemente, no nome de Jesus. Deus maior, fecha os olhos e cante. Não há Deus, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande, o nosso Deus, o nosso Deus, novamente, não há Deus maior. Vitórias sobre aquelas situações que são consideradas batalhas espirituais e problemas considerados impossíveis. E estamos chamando as pessoas que quiserem fazer o jejum, no mínimo 3 horas, no máximo 6 horas. Vamos fazer isso ainda por 2 semanas. Eu não sabia, queria fazer. Então, na sexta-feira, você apresenta o seu jejum
e no domingo aqui na reunião nós estamos orando. Batalhas espirituais significam situações, lutas, adversidades que surgem, que muitas das vezes elas vieram à existência pela atuação de forças malignas. Então, tem situações que elas foram provocadas, acontecem pela ação de forças malignas. Tem situações que são espirituais, muitas das vezes Deus permitiu na vida da pessoa, aí o diabo não tem nada a ver com isso, Deus permitiu aquilo, porque muitas das vezes houve, por parte da pessoa, desobediência, infidelidade, desprezo para com Deus, ou a pessoa às vezes coloca o coração nas bênçãos acima do abençoador, por algum motivo, Deus permitiu, trouxe à existência aquela situação que são espirituais, que é preciso atitudes espirituais para poder aquilo cessar. Às vezes a pessoa tem que se arrepender profundamente, se consertar, passar a obedecer, se voltar para Deus, tirar o coração das coisas, o orgulho, né? Às vezes, na Bíblia a gente encontra muitos exemplos sobre isso. Davi estava vencendo, sendo muito vitorioso, mas Davi deixou o orgulho é uma desgraça, o orgulho é uma coisa terrível. Então Davi deixou o orgulho entrar e começou a pensar, eu que estou vencendo com a minha força, o meu braço e tal, e ele decidiu, né? Ali foi o diabo, diz a Bíblia, incitou Davi, levanta o censo, vê quantos soldados você tem. E aquilo iria desagradar a Deus, porque ele estava mostrando o seguinte, nós estamos vencendo por causa da nossa força, não é porque Deus está abençoando. E o diabo incitou Davi, e ele contou o censo, cometeu um grande pecado, veio praga, a praga matou 70 mil homens, Davi teve que se humilhar, se arrepender para aquilo cessar. Então, tem situações que muitas das vezes são causadas pelo diabo mesmo, os demônios. Tem situações que às vezes ocorrem porque a pessoa está desagradando a Deus, desobedecendo, sendo infiel, afastada de Deus, e Deus traz aquilo à existência, e aquilo vai se resolver também através do aspecto espiritual. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que me consertar, eu tenho que me voltar, eu tenho que me arrepender. Aquilo também vai ser resolvido de uma maneira espiritual. E existem situações que elas são naturais, mas que se tornaram impossíveis pela capacidade humana. Então é preciso lutar espiritualmente. Então é claro que cada pessoa precisa entender, nem todos estão aqui agora, hoje, enfrentando adversidades ou batalhas espirituais. Às vezes, do seu lado, há pessoas que estão vivendo momentos de grandes vitórias. Elas estão tranquilas, vivendo momentos de grandes vitórias, obtendo respostas, estão tranquilas. Às vezes, ao seu lado, tem alguém que está enfrentando um momento muito difícil na vida, passando por um momento muito difícil. E, às vezes, são batalhas espirituais. Semana passada, eu expliquei que existem cristãos que, por um lado, eles são passivos. As batalhas surgem e eles são passivos, eles não lutam, eles não oram, eles não jejuam, eles não perseveram, eles não fazem o que tem que fazer espiritualmente para vencer aquelas batalhas.
E eles vão acumulando na vida uma série de, às vezes, derrotas, porque são situações que eles tinham que lutar para vencer, mas eles não lutaram espiritualmente, eles são passivos, eles pensam assim, não, mas eu já conheço a palavra de Deus, então eu não tenho que lutar, eu não tenho que fazer nada, porque automaticamente Deus vai fazer tudo. Então, existem aqueles que são passivos, não lutam e não vencem. Existem outros que, erradamente, ao invés de lutarem e levarem a Deus as suas batalhas, o que eles fazem? Eles vão colocando sobre os ombros deles todas as preocupações, todas as batalhas que eles não podem vencer com a força, e eles vão, às vezes, se destruindo emocionalmente. Então, existem cristãos que, emocionalmente falando, eles estão como se arrebentados emocionalmente, porque todos os problemas eles vão jogando para cima dos ombros deles, e eles não têm a sabedoria de dizer, olha, existem situações que nós não podemos vencer com as nossas mãos. Existem situações que são batalhas espirituais, e o que eu tenho que fazer é lutar espiritualmente e levar essas batalhas a Deus. Eles não têm essa sabedoria, e por isso eles vão, às vezes, jogando sobre os ombros todas as suas batalhas que eles não podem resolver, e emocionalmente eles vão adoecendo, e às vezes desenvolvendo doenças físicas que ocorreram por causa do problema emocional. Então, nenhuma coisa nem outra. O cristão não pode ser passivo. As adversidades surgem, as batalhas surgem, e eu vou ficar aqui passivamente, de braços cruzados, esperando que tudo aconteça automaticamente. Não, eu tenho que lutar. Mas eu também não posso ser um cristão desequilibrado para viver jogando em cima dos ombros todas as lutas, adversidades, problemas, batalhas que surgem, e eu vou ficando arrebentado emocionalmente, porque eu não consigo resolver com as mãos, mas eu também não levo a Deus. Não. O que você tem que fazer então? Vou repetir. Aquelas situações que Deus permitiu, trouxe à existência, acontece, não se pode dizer que não acontece. Aquelas situações que elas vieram à existência porque a pessoa estava afastada de Deus, desobedecendo a Deus, sendo infiel a Deus, desprezando a Deus, ou cheio de orgulho, ou colocando as bênçãos em primeiro lugar. Tudo isso aconteceu por causa da minha maneira de viver contrária a Deus. Como é que eu vou vencer essas batalhas? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que me consertar, eu tenho que voltar a obedecer, eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Ela tem que seguir um caminho para que aquilo venha a cessar. Isso está também na Bíblia. Situações em que Deus só mudou depois que houve um arrependimento por parte do povo ou de pessoas individualmente, um conserto, aí Deus fez aquilo cessar. Muito bem. Tem situações que elas vieram à existência porque o diabo trabalhou, os demônios agiram. São situações causadas por forças malignas. A pessoa está liberta, está andando na presença de Deus, mas surgiram situações que o diabo trouxe à existência. São batalhas espirituais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que batalhar espiritualmente. Eu tenho que orar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que lutar contra isso. Eu tenho que levar essas batalhas a Deus para que haja vitórias. Nós temos que sempre lembrar onde nós estamos ainda. O nosso objetivo é vida eterna, reino dos céus. Esse é o objetivo maior. Lá está escrito na Bíblia. Chegando lá, não há choro, lágrimas, motivo de sofrimento. Não tem. Aqui neste mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci.
estão aqui na reunião. Então, há pessoas que estão aí sentadas, estão tranquilas, estão vivendo um momento de grandes respostas, vitórias, enfim, estão, oh Deus, estou colhendo resposta de orações, estou muito feliz aqui, estou muito tranquilo agora. Às vezes, ao lado daquela pessoa, tem alguém sentado, enfrentando lutas, passando por um momento difícil, às vezes uma situação que não aconteceu diretamente com você, dentro da sua casa, família, alguma situação que você precisa lutar. Você precisa lutar e aquilo está afligindo. Então, nós temos que entender que não vivemos 365 dias de vitórias e de milagres. Todos os dias, só vitórias, só milagres. Não é assim. Deus permite que tenhamos, que enfrentemos lutas, porque nós precisamos crescer espiritualmente. As vitórias, você já ouviu, são boas, fazem bem, glorifica a Deus, é motivo de testemunho, mas você aprende e cresce espiritualmente, acima de tudo, nos momentos de lutas. Se não crescer nos momentos de lutas, não vai crescer mais. Se passando por lutas, a pessoa não fortalecer sua fé, não desenvolver a sua fé, não se aproximar mais de Deus, não crescer espiritualmente, nos momentos de vitórias, não vai crescer. Então Deus, Ele permite que enfrentemos lutas aqui, mas Ele é Deus. Está escrito, maior aquele que está em nós, do que tudo que há neste mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas isto não significa que eu vou viver de uma maneira passiva espiritualmente. Entreguei a vida, sou um cristão e ainda estou aqui no mundo de trevas, tenho uma presença de Deus, mas estou no mundo de trevas, um mundo cheio de demônios, num mundo onde muitas pessoas são instrumentos do diabo, usadas pelo diabo, no mundo de trevas. Eu vou pensar que eu não preciso lutar, eu não preciso batalhar, porque eu não vou enfrentar lutas. Não, haverão lutas, e existem aquelas lutas, não todas, mas existem aquelas lutas que elas são espirituais. Não é todo problema que acontece que é espiritual, que é demônio agindo, não, é isso. Mas existem situações que elas são espirituais. Eu vou precisar batalhar espiritualmente para vencê-las. Eu preciso fazer a minha parte e ter a capacidade de levar essas batalhas a Deus, porque quando Ele assume as batalhas, aí é diferente. Jesus não disse, olha, coloca nas suas costas as lutas, as batalhas, se sobrecarrega mesmo, viva preocupado o dia inteiro, se arrebente emocionalmente, viva sem dormir, sem comer, coloca tudo nas suas costas. Jesus não disse isso. Mas a Bíblia nos ensina que é preciso também fazermos a nossa parte espiritualmente e sabermos levar as nossas batalhas a Deus. Eu queria ler aqui um exemplo já muito conhecido, mas que é um grande ensinamento para todos nós, a respeito disso. 2 Crônicas 20, eu vou ler devagar, para você, ainda que já tenha ouvido muitas vezes, não importa. Depois disto, os filhos de Moabe, Amon e alguns dos meunitas vieram à peleja contra Josafá. Olhe para mim um pouquinho. Josafá era o rei. Ele estava muito bem com Deus. E o fato de estarmos bem com Deus não nos isenta de enfrentarmos lutas. Eu estou muito bem espiritualmente, graças a Deus. Isso não nos isenta de enfrentarmos lutas. Ele estava muito bem. De repente, vários inimigos vieram contra ele. Versículo 2, então vieram alguns que avisaram a Josafá, deve ser os seus oficiais,
e trouxeram a notícia, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então ele recebeu aquela notícia: vem vários inimigos de uma vez contra mim. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. Então, Josafá, um homem de Deus. Agora, vários inimigos se levantaram contra eles, não tem condições de enfrentar e vencer tantos inimigos de uma vez. Quando ele recebeu a notícia, ele teve medo. Na hora da adversidade, na hora das lutas, ou na hora das adversidades, a gente precisa aprender que o medo é o primeiro inimigo que nós temos que vencer. É o primeiro inimigo que nós temos que vencer. É sempre assim, o medo é o primeiro inimigo que nós temos que vencer. Então Josafá sentiu medo. Vários inimigos vêm contra a gente. Mas o que ele fez? Ele teve capacidade de fazer aquilo que todo cristão precisa fazer. Nós temos sentimentos, Deus nos criou com sentimentos, nós temos emoções. O medo, ele tem uma finalidade. Por que Deus nos criou tendo esse sentimento de medo? É uma sensação para que a gente tenha noção do perigo, para que a gente, eu não posso atravessar a rua sem olhar, porque eu posso ser atropelado. Então, você tem que ter, isso tem uma função. Eu não posso pular aqui do prédio de 10 andares, porque não dá. Para a gente ter a sensação de medo, o medo tem essa função, e para nos preparar para uma situação em que ocorre a necessidade de enfrentamento, de fuga. Então acontece um terremoto, quem está lá num lugar que tem terremoto. Então, na hora que acontece aquilo, essa sensação prepara a pessoa para um momento de fuga, ou para ela se proteger ou fugir, enfim. Então, o medo tem essa finalidade. Apenas para essas coisas. Mas se você recebe uma notícia, ou se acontece uma adversidade na sua vida, surge um problema, ou ainda não aconteceu, mas é uma possibilidade de alguma coisa ruim que possa acontecer. Normalmente o que acontece é que vem o primeiro inimigo, é o medo. Se deixou dominar pelo medo, acabou. Vai perder a possibilidade de, sendo um cristão, de vencer aquilo. Porque o medo enfraquece. O medo gera dúvida. O medo vai produzir uma série de coisas que vai, inclusive, impedir que aquele cristão viva a sua fé. Então, às vezes, acontece alguma coisa, ou aconteceu, ou uma possibilidade de acontecer, normalmente a gente diz para a pessoa: olha, não temas, não temas. Não aceite o medo, não aceite o medo. Você tem que dissipar o medo. Então, o que Josafá fez? Sentiu medo, mas ele não se deixou dominar por aquilo, nem se derrotou, nem se deixou escravizar pelo medo. Ele rapidamente, ele tomou uma decisão, ele decidiu buscar a Deus e apregoou jejum em toda a nação. Todo mundo aqui vai jejuar, porque nós temos que buscar o socorro de Deus. Nós precisamos de um milagre. Nós não temos condições de vencer os inimigos. Então, isso está na Bíblia para quê? É só como um texto lá para nos ensinar. Nós não estamos no mesmo contexto que ele.
Não está vindo nações contra a gente, soldados contra a gente, inimigos físicos contra a gente. Mas nós enfrentamos as nossas batalhas, as lutas, o cristão enfrenta as lutas. Então, o cristão, o que tem que fazer? Usar a sabedoria. Então, ele venceu o medo, ele não se deixou dominar. Então, tem uma situação, eu não posso permitir que o medo me escravize. Às vezes a pessoa adoece, tem uma doença, vem um medo de piorar, vem um medo de a coisa se tornar grave demais. Não importa o que seja, não importa o que seja, é preciso vencer o medo, enfrentar o medo e vencê-lo. Isso é fundamental. Muitas pessoas incrédulas estão por aí desesperadas, porque as situações vêm, o medo domina, acabou, elas não têm força nenhuma, porque elas estão aterrorizadas com uma situação. O cristão tem um Deus a quem buscar. Não posso temer. Lembre-se que na Bíblia tem mais de 366 vezes a citação a respeito de não temer. Não é à toa. Não é à toa que não tema. Não é à toa que tem tantos versículos na Bíblia dizendo, olha, não temas. Por quê? Porque se deixar dominar pelo medo, acabou. O que Josafá fez? Venceu o medo. Versículo 4. Aí começa a falar da batalha espiritual. E nós temos que entender que é preciso batalhar, ainda que os nossos inimigos não sejam físicos. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e fez uma oração. Como é que ele orou? Ele disse, Senhor Deus, de nossos pais, porventura, não és tu que dominas nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Não, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Olhe um pouquinho para mim, para você lembrar disso. Às vezes cristãos estão diante de problemas, lutas, adversidades, só que às vezes eles estão dominados pelo medo, o medo está dominando. E às vezes eles vão fazer oração, às vezes oram muitas vezes em relação àquilo, mas às vezes a oração, ela está contaminada de dúvidas, de incerteza, de medo. Então, esse tipo de oração não traz resposta. Não traz resposta. Deus não vai responder se a pessoa está cheia de dúvidas, se a pessoa está com medo do problema, se a pessoa está com medo da situação, se a pessoa está cheia de medo. Não. Então, Josafá, o que ele fez? Ele resolveu o problema do medo lá primeiro. E teve medo, mas ele, quando a Bíblia diz se pôs a buscar a Deus, quer dizer ele se livrou do medo e foi fazer a parte espiritual. Aí ele vai orar a Deus. Aí você lê a oração dele, como é que é a oração dele? Ah, Deus, estou desesperado. Ah, Deus, eu não sei se o Senhor vai me responder. Ah, Deus, eu não sei se o Senhor quer me responder. Não, a oração dele não tem nada a ver com isso. A oração dele é de alguém cheio de fé e confiança. O Senhor é o Deus que domina sobre os reinos, sobre os povos, sobre todas as coisas. Na tua mão está a força e o poder. Então não adianta o cristão pensar que é só orar de qualquer jeito. Não, eu vou lá e oro de qualquer jeito e Deus ainda assim vai me responder. Não, Jesus disse, falando sobre a oração, tudo que pedirdes em meu nome, crede que recebeste, será feito. Jesus não disse, você vai orar
Em meu nome, mesmo que você esteja cheio de dúvidas, com medo, duvidando, eu vou responder. Não funciona. E esta é uma das razões porque existem cristãos que às vezes dizem, não, mas eu estou orando toda hora, estou sempre orando, não sei o quê, por aquilo, por aquela situação. Muitas das vezes a oração não é respondida. Por quê? Porque às vezes estão cheios de dúvidas, de medo, de incerteza. Então não há resposta para isso. Josafá está falando com Deus e demonstrando que havia uma convicção plena em relação ao poder de Deus, à força de Deus. Na tua mão está a força e o poder. Então não é só, eu fui lá e orei. E orou como? Orou de qualquer jeito? E de qualquer maneira Deus responde? Não. Tem que existir uma humildade, uma fé, uma crença, uma confiança para acompanhar essa oração, para que Deus possa responder. Versículo 7, ele disse, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal, ele lembrou a Deus do que Deus já tinha feito, e do que Deus prometeu. Ele disse, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Então ele foi lembrar a Deus promessas que Deus havia feito. Agora ele começa a falar da situação dele, do que ele está enfrentando. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, dos montes Ser, cujas terras não permitiste que Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força, capacidade física, bélica, exército, soldados, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Então você, olhe um pouquinho para mim, não só diante de lutas, adversidades, situações que são impossíveis ou batalhas espirituais, você tem que lembrar que a oração tem que demonstrar uma humildade, uma fé, uma confiança, uma convicção. Então Josafá disse, nós estamos agora aí, vários inimigos vêm contra nós. Nós não temos força, quer dizer, capacidade humana para resistir a essa multidão, e nem sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer. Às vezes tem situações assim, Deus permite situações que a pessoa às vezes não sabe o que fazer. Isso não quer dizer que ela não possa vencer aquilo. Nem sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Quer dizer, nós estamos voltados para o Senhor. Nosso coração está voltado para ti. Todo Judá, versículo 13, estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, mulheres e filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Versículo 15 disse, então Deus usou o profeta, o filho do profeta lá, profeta, e disse, dai ouvidos, todo Judá e vós os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olhe para mim, o que eles fizeram? Pela fé, oração, jejum, confiança,
eles conseguiram levar aquela batalha para Deus. Agora, esse problema com esses inimigos aí, essa coisa não é mais, esse problema não é mais nosso. Deus estava dizendo, esse problema não é mais de vocês, essa batalha é minha. Então, é isso que o cristão deve fazer. Então, neste mundo, por mais que você esteja agradando a Deus, obedecendo a Deus, isso não isenta você de enfrentar lutas. Então, lutas existem. Muito bem, o que eu vou fazer? Vou viver passivamente? Não. Eu tenho que batalhar. Mas batalhar como? Diante das batalhas espirituais. Com a minha força, meu braço, não. Existe um trabalho, um empenho espiritualmente em relação àquilo. Não vou orar, não vou jejuar, não vou batalhar espiritualmente. Se Deus quiser, tem cristão que diz assim, se Deus quiser, Ele vai me responder, e blá, 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 e blá, blá, blá. Quem disse isso? Se eles não tivessem lá se reunido, jejuado, orado, se voltado para Deus, se eles não tivessem plantado espiritualmente, eles poderiam ser destruídos pelos inimigos. E Deus não tinha obrigação, responsabilidade de fazer nada, mas eles fizeram a parte deles. Então a peleja não é vossa, mas é minha. E disse assim, versículo 16, para a gente terminar e orar. Amanhã, aí Deus falou com eles, amanhã descereis contra eles, vocês vão sair lá e se encontrar com esses inimigos. Versículo 17, neste encontro não tereis de pelejar, quer dizer, vocês não têm que fazer nada com as mãos de vocês. Vocês não vão ter que puxar espada, atirar nada em ninguém. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, novamente, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amém? Eu não vou ler todo o capítulo aí, porque não vai dar tempo. O que aconteceu? Eles receberam de Deus a resposta. A peleja não é de vocês, mas é minha. O que vocês vão fazer? Amanhã vocês vão sair. Você tem que provar uma confiança, né? Vocês vão ter que... Deus não falou, agora se escondem lá. Não. Vocês vão sair ao encontro dos inimigos. Vocês não vão precisar fazer nada com as mãos, vocês vão ficar parados. Então eles foram, encontraram-se com aquela multidão, confiando em Deus, louvando a Deus, tocando seus instrumentos, e eles ficaram parados lá. O que Deus fez? Destruiu todos os inimigos. Como? Deus se manifestou, criou uma confusão entre os inimigos e eles começaram a destruir uns aos outros. Quando eles olharam, não tinha nada de pé, só cadáveres. Por quê? Porque Deus pelejou por eles. Então eu quero fazer uma oração, e você tem que, se não aprendeu, não está vivendo dessa forma, você como cristão precisa ter essa noção. Eu preciso buscar o reino de Deus sempre em primeiro lugar, salvação em primeiro lugar, vida eterna em primeiro lugar, esse é o objetivo em primeiro lugar. Mas eu estou ainda neste mundo de lutas, um mundo de aflições, de trevas. Mesmo que eu faça a vontade de Deus, agrade a Deus, isso não me isenta de enfrentar lutas. Existem lutas que eu não vou resolver com as minhas mãos, mas eu tenho que batalhar espiritualmente e levar essas batalhas, essas situações para Deus. Quando você consegue levar suas batalhas a Deus, é uma coisa, você sabe que a vitória virá, e a vitória virá porque Deus agora assumiu a batalha. Você não vai viver arrastando uma tonelada nos ombros, né? Por causa dos problemas, das lutas, das adversidades que estão diante de você.
Você sabe, isso aqui é Deus quem vai mudar, é Deus quem vai transformar. Mas para isso tem que existir fé, humildade, tem que existir confiança, tem que existir uma disposição espiritual. Tem cristãos que eles dão uma olhadinha para trás e eles sabem disso, eles têm os seus testemunhos e eles podem dizer, não, lá atrás eu enfrentei uma situação assim, 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 era grave, era difícil, era impossível, eu não tinha como transformar aquilo, mas eu batalhei espiritualmente, levei minhas batalhas a Deus, aquilo cessou, aquilo foi resolvido, eu venci aquela situação, aquilo ficou como um testemunho na vida deles. Existem cristãos que precisam aprender isso, existem cristãos que precisam aprender, existem cristãos que às vezes estão, não esqueça disso, emocionalmente por um fio, porque eles não estão sabendo levar as suas batalhas para Deus, às vezes estão por um fio espiritualmente. Então o Josafá, cheio de fé, mostrou confiança, mostrou humildade. Olha, nós não temos condições de resistir aos inimigos, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Pronto, Deus respondeu, o problema é meu, a batalha é minha, a peleja é minha, não temas, não se assuste, não te espante, não temas, o problema é meu agora. E houve solução. Então nós vamos fazer a oração, e se você estiver vivendo passivamente no aspecto espiritual, você tem que fazer a sua parte. É você que tem que fazer a sua, eu não posso fazer a sua parte, eu não posso fazer. Pastor, nós temos responsabilidade de orar pelo povo, nós temos uma série de responsabilidade porque pregamos o Evangelho. Mas você não pode se acomodar, achar que o pastor vai fazer tudo por você e você fica só, como dizem, de boa, né? Assim que fala, não, você está de boa, não preciso fazer nada. Pastor ora por mim, pastor jejua por mim, pastor levanta de madrugada por mim, pastor, não, pastor. E eu fico aqui na minha, não. Todo mundo individualmente tem que fazer a sua parte, para que Deus abençoe. Amém? Fiquem de pé, feche os olhos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os olhos. Se você não sabe para onde fugir, se você percebe que não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus que a tua vida, chame a Deus que a tua vida logo mudará. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida, Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Sua chance pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Chama a Deus que o tempo passa. Chame a Deus que o tempo passa. Não volta mais. Sua chance pode se acabar. Ele cura a ferida, te
libertará. te libertará. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Chame a Deus. Feche os olhos, por favor, concentre-se em Deus e fale com Deus. Caso você esteja vivendo de um modo passivo e não tem batalhado espiritualmente para vencer suas batalhas espirituais, você precisa despertar. Caso você esteja jogando sobre os ombros todas as preocupações, batalhas, problemas, e tem vivido abalada emocionalmente, adoecendo espiritualmente, você precisa abrir o seu coração e aprender e lembrar-se que existem batalhas que somente com a mão de Deus poderemos vencê-las. Oh meu Deus, o Senhor que domina sobre todos os reinos, o Senhor que criou o universo e tudo o que nele há, o Senhor que é tão grande que dá ordens às estrelas e todas elas saem bem contadas, e no momento que o Senhor chama, nenhuma delas vem a faltar. Inclina, Senhor, os teus ouvidos para a nossa oração. Nem todas as pessoas aqui estão no momento enfrentando batalhas espirituais ou situações consideradas impossíveis, mas há pessoas que estão sim diante de batalhas espirituais, que estão diante de problemas considerados impossíveis, e não há capacidade humana para resolvê-los, solucioná-los, e muitas das vezes elas nem sabem o que fazer. Mas nós cremos em Ti, e como orou Josafá dizendo, mas porém os nossos olhos estão postos em Ti. Nós cremos que o Senhor ouve. Há pessoas precisando, Senhor, da cura de enfermidades consideradas incuráveis, consideradas crônicas. Há pessoas precisando, meu Deus, de um milagre na família, no casamento. Há pessoas com filhos entregues nas drogas. Há pessoas com entes queridos dominados por forças malignas, destruindo-se no homossexualismo, na prostituição, no lesbianismo. Há pessoas diante de problemas que são impossíveis e que são como batalhas
espirituais que não se pode vencer com a própria força, mas nós estamos orando porque cremos que o mesmo Deus que respondeu a Josafá é o Deus de hoje, é o Deus que invocamos, é Deus de eternidade. A eternidade pode nos ouvir e nos responder. Então, Senhor, estenda as tuas mãos para assumir as batalhas que o teu povo está enfrentando, para dar solução para situações consideradas impossíveis, irreversíveis, impossíveis aos olhos dos homens. Era impossível que Josafá e aquele povo vencesse e pudesse sequer enfrentar tantos inimigos de uma vez, mas o Senhor respondeu à oração deles e disse: não temais, não, nem vos assusteis, porque esta peleja não é vossa, mas é de Deus. O Senhor tomou para si aquelas batalhas, aquela batalha, e lhes deu a vitória. Nenhum daqueles inimigos puderam ficar de pé, porque o Senhor operou. Eles não precisaram fazer nada com a própria força, com as mãos, apenas crer, confiar em Ti, seguir a Tua direção. Então, o Senhor escute a nossa oração, dá ouvidos à nossa oração e tome para si as batalhas que o Teu povo não pode vencê-la com as mãos. Senhor, toma para si as situações impossíveis que estão diante deles e que estão sendo levadas a Ti neste momento. Opera milagres, cura aqueles que sofrem com uma doença incurável, crônica, impossível. Liberta, transforma, traga a existência, Senhor, transformações e vitórias, para que o Teu nome seja glorificado. Nós cremos em Ti, nós cremos que maior é o Senhor que está em nós do que tudo que há neste mundo. Chame a Deus, que a Tua vida logo mudará. Ele cura, te libertará. A verdade, a vida, Ele quer te dar. Ele quer te dar. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus. chame a Deus, Levante as mãos, chame a Deus. chame a Deus, que o tempo passa, Não volta mais. Sua chance pode se acabar. Ele cura, a ferida, te libertará. te libertará. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que o tempo passa. Que o tempo passa e não volta mais. Sua chance, sua vida pode ser. Te libertará. Chame a Deus, Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, que a tua vida logo mudará. Te libertará. A verdade, minha vida, Ele quer te dar.
agradeça a Deus, adore a Deus, louve a Deus. Aquele povo saiu com os seus instrumentos, tocando, cantando, louvando a Deus, numa demonstração extraordinária de fé e de confiança de que aquela batalha não era mais dele, mas de Deus. Ó, nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome, porque tu és Deus, entregaste o teu filho para morrer por nós. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, e ele venceu todas as coisas e nos tornou mais que vencedores, e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Aleluia. Estamos seguindo aquele que venceu todas as coisas, o Deus que venceu o mundo, o pecado, as trevas, todas as coisas, a morte, e que nos torna, que nos faz mais que vencedores. Te adoramos, te glorificamos, engrandecemos o teu nome, porque mesmo diante de aflições e lutas, não temos motivos para temer, porque há um Deus que luta por nós, há um Deus fiel, poderoso. Vem, Senhor, e conceda ao teu povo a tua presença, envolva-os com a tua presença, que a tua presença lhes traga vida, Senhor, que a tua presença produza segurança dentro deles, uma convicção maior de que não precisamos temer. O Senhor é quem peleja por nós. Nós te glorificamos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a expressão do nosso ser, e abençoe o teu povo com a tua presença, com vida, com força, com o teu poder, com a tua graça. Aleluia. Engrandecido seja o Senhor, digno ao Senhor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Agradeça-o, receba a sua presença, a sua força, receba a vida, receba ânimo, receba a confiança de que não há motivos para temer, porque há um Deus fiel para com aqueles que o buscam de coração. Exaltado seja o nome do Senhor. Os santos e os anjos Prostram-se a ti, e os anciãos e os anciãos lançam suas coroas lançam suas coroas e cantam. Levante as mãos, tu és digno. De tudo. Levante as mãos, adore a Deus. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para E ti. tudo é para ti. Tu é a glória. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
tudo vem de ti. pois tudo vem de ti. Tudo é E para ti. tudo é para ti. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te glorificamos e que o Espírito Santo nos ensine a viver de modo agradável a Ti. Nos ensine a confiar em Ti plenamente. Nos ensine a amá-lo, a obedecer, a agradá-lo, a levar suas batalhas ao Senhor, a andar de modo que lhe seja agradável. Abençoe e que haja paz, a paz que excede a todo entendimento, que inclusive os que entraram aqui aflitos, atemorizados, recebam paz, a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém.